Graça e paz. Quero continuar falando sobre esse assunto, sobre ofertas e dízimos. Eu coloquei um estudo sobre dízimo e lá eu explico e mostro na Bíblia que dízimo representa honra e a honra gera bênção. E eu fiz uma afirmação muito importante e ela é bíblica, dizendo: Deus não abençoa ninguém do céu. Isso mesmo, Deus não abençoa ninguém do céu. Só existiu dois homens que Deus abençoou do céu: Adão e Noé. Depois de Adão e Noé, Deus só abençoa através de outra pessoa. E o mecanismo que essa bênção vem sobre a pessoa é nos dízimos e nas ofertas. Então, é bíblico o que eu estou dizendo. É só você ver o estudo que eu falei sobre dízimo. Dízimo representa honra. E honra gera bênção. Quando Deus chama Abraão, Deus não abençoa Abraão, Deus faz uma promessa de bênção: te abençoarei e serás tu uma bênção, futuro. Quando essa bênção chegou na vida de Abraão, quando ele encontra o sacerdote do Deus Altíssimo, rei e sacerdote Melquisedeque, este homem abençoou a Abraão. Deus abençoou através de Melquisedeque a Abraão. Depois de Abraão, Deus também abençoou outro homem, o neto dele. Como que Deus abençoou a Jacó? Através de Esaú. É só você ler a história e você ver o estudo que eu falei sobre dízimos e oferta. Dízimo, bênção. É a minha honra, representa honra, e honra gera bênção. Ofertas representa adoração. Os primeiros homens que adoraram a Deus foi através da oferta. Caim e Abel, depois Noé. A Bíblia vai dizer que Noé ofertou para Deus e Deus recebeu a sua oferta, o seu sacrifício, como adoração. Quando Jesus nasce, os magos, os astrólogos que vieram, o que eles trouxeram? Ouro, mirra e incenso. E prostraram-se diante e adoraram ao menino Jesus. Então, a oferta, ela representa a minha adoração. Pois bem, agora, para que serve, qual é o destino dos dízimos e das ofertas? Quando Jacó fez um voto com Deus, Jacó fez um voto: se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo. Como que esse dízimo chegou até Deus? Como que Deus recebeu esse dízimo? Você já parou para pensar nisso? Deus cumpriu a parte dele para com Jacó. E Jacó também cumpriu a parte dele para com Deus. Como que Jacó entregou? Jacó disse: eu te entregarei para ti todos os dízimos, tudo que vier nas minhas mãos. Se você não viu o estudo sobre os dízimos, vai dar uma olhadinha no estudo que eu coloquei aqui e vê lá qual foi a forma que Jacó entregou o dízimo para Deus. Como que Deus recebeu o dízimo de Jacó? Bem, esse é outro assunto. Hoje eu quero mostrar na Bíblia, fazer um estudo bíblico, ver o que a Bíblia diz. Qual é o destino dos dízimos e das ofertas? Qual é o destino? Qual é o propósito depois que é entregue na mão dos homens? Abre a sua Bíblia em Números capítulo 18, verso 21, onde Deus estabelece qual é o destino dos dízimos e das ofertas. Está escrito assim: eis que aos filhos de Levi ali os sacerdotes, todos eles, os cantores, os levitas que administravam, os levitas que limpavam os utensílios, os levitas que carregavam os utensílios e os sacerdotes que faziam o sacrifício no tabernáculo. Deus vai dizer isso: eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seu serviço. Isso é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do Senhor, na tenda do encontro. Para que eram os dízimos no Antigo Testamento? Para manutenção, Malaquias 3,10 vai dizer, para manutenção e mantimento do tabernáculo e do templo. Os dízimos e as ofertas eram entregues para os sacerdotes, e os sacerdotes
repartiam entre os levitas e eles viviam disso. Eles não poderiam trabalhar fora, eles só viviam dedicado ao Senhor. Eles não poderiam ter um trabalho secular. Então todos os dízimos eram para mantimento dessas famílias, que eram muitos homens. E no Novo Testamento, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 vai dizer assim, vamos no Novo Testamento agora. Porque no Novo todo mundo já sabe, e a maioria daqueles que são contra os dízimos, contra pastores receberem, eles não leem, parece, algumas porção da Bíblia. Eles sabem do Antigo Testamento e muitos vão dizer, mas isso é no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu vou te mostrar para que era o dinheiro no Novo Testamento, dos dízimos e das ofertas. Lucas capítulo 8 vai dizer assim, e havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do evangelho do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, 12 homens. Jesus chama 12 homens, tira 12 homens da sua família e dizem, vocês vão viver comigo agora integralmente. Vocês têm que abandonar o trabalho de vocês e viverem exclusivamente para o ministério, para o meu ministério. Então, Jesus deixou isso bem claro, que eles deveriam deixar todo o trabalho dele, deixarem as barcas, deixarem a pesca e seguirem ele e dedicar a vida deles somente para o ministério. Isso é o chamado dos 12 discípulos. Isso significa que Jesus sustentava 12 famílias. Agora imagina, Jesus era o mais velho da família, ele estava no lugar do pai dele, ele era responsável pela família dele. Ele sai de casa, talvez com 30 anos, não sabemos, não mostra, mas a partir dos 30 anos, ele sai literalmente da casa e começa a dedicar ao ministério. E até os 30 anos, ele deve estar na casa dele, não, a Bíblia não fala até os 30 o que ele estava fazendo, mas ele era o responsável pela sua mãe e pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele era o irmão maior, o mais velho, ele estava no lugar do pai, ele era responsável. Então eu tenho certeza que Jesus também cuidava da mãe dele e dos irmãos dele, tá? Mas vamos para o que está escrito, não pelo que eu acho. O que está escrito? Ele chamou 12 homens e esses 12 homens estavam integral com ele. Agora isso é bíblico. Jesus sustentava essas 12 famílias. Jesus ajudava essas 12 famílias. Então o versículo 2 vai dizer assim, 8:2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de doenças, Maria conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, esposa de Susa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres, olha o que o versículo vai dizer, essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. Lucas 8, 2, 1 ao 3 vai dizer que as mulheres ricas, em outras palavras, as mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Então Jesus era bancado, ele não trabalhava, ele deixou a carpinteria, ele deixou a construção para dedicar ao ministério. Nós vemos Tiago, João e André e Pedro deixando o trabalho secular deles, a pesca, para dedicar somente ao ministério. Mas eles tinham família, Pedro tinha mulher, Pedro tinha a família dele. Como que eles comiam? Eles não viviam só de orar, amados, eles tinham casa, eles tinham responsabilidades, eles pagavam impostos para Roma, eles tinham a vida secular deles. E como que eles viviam? Através do ministério de Jesus, que era sustentado por mulheres ricas. Então eles tinham o salário deles. A Bíblia vai dizer que Judas levava a bolsa, Judas era o tesoureiro. Historicamente, Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos e desses 12, um era o tesoureiro que levava a bolsa. Que bolsa? Arrecadação das ofertas. É digno das ofertas. Então nós vemos que Jesus também, ele sustentava 12 pessoas e ele era sustentado por várias mulheres ricas. É o que a Bíblia diz. Amém? Quando Jesus morre, um homem chamado José de Arimateia, a Bíblia vai dizer, um homem rico, ele foi e pediu o corpo a Pilatos, o corpo de Jesus. E ele colocou o corpo de Jesus numa tumba nova.
ele cuidou do corpo de Jesus. O que a Bíblia está dizendo nesse fato é que os homens ricos cuidam do corpo de Jesus. O que é o corpo de Jesus? A igreja. Eu não concordo com isso. Você pode até não concordar, mas está escrito que um homem rico cuidou do corpo de Jesus. Isso é um princípio, é uma mensagem. Os ricos cuidam do corpo de Jesus. As mulheres ricas cuidavam do ministério de Jesus. Lucas 8. Elas cuidavam no sustento com seus bens. Bem, agora vamos para 1 Coríntios capítulo 9. Agora você vai ouvir coisa aqui que talvez você nunca ouviu na sua vida. A maioria das pessoas que não está de acordo que os pastores, os presbíteros, os missionários, aquelas pessoas que vivem para o evangelho tenham um salário, um bom salário. Pessoas que não concordam com isso, que pensam que isso era só para o Antigo Testamento, que só os levitas poderiam viver e que hoje os pastores não, os pastores têm que trabalhar, porque os pastores não trabalham. Muitas pessoas pensam isso. Essas pessoas eu tenho certeza que nunca leram 1 Coríntios capítulo 9, Gálatas 6:6, 1 Timóteo 5:17. Então eu tenho certeza que essas pessoas nunca leram isso. Porque elas falam coisa contra a palavra de Deus. E é pecado falar contra a palavra de Deus, mesmo que seja por ignorância. Então, você vai ouvir coisa aqui que talvez seja a primeira vez que você está ouvindo. Qual é o destino hoje para cuidar das pessoas que cuidam da casa de Deus? Jesus era mantido pelas mulheres ricas. O corpo de Jesus foi cuidado por um homem rico. Agora o apóstolo Paulo, eu vou ler 1 Coríntios capítulo 9. O texto aqui, o nome do texto é Direito dos Apóstolos. Isso não é inspirado, é verdade. Isso não é inspirado por Deus. Mas o que nós vamos ler é totalmente inspirado por Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer com as suas palavras e vai escrever com o seu próprio punho a respeito do seu direito. Olha o que ele vai reclamar nessa carta para os irmãos da igreja de Coríntios, dizendo assim: não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? E não sois fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza sou para vós, porquanto sois selo do meu apostolado no Senhor. E esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Olha, muitas pessoas já estavam julgando o apóstolo Paulo por ele pedir dinheiro para a igreja. Ele pedia dinheiro, donativo para todas as igrejas. Ele pedia, onde ele passava ele pedia. Então, certamente, ele está dizendo aqui, essa é a minha defesa diante daqueles que me acusam. Não é só hoje que os pastores são acusados. O apóstolo Paulo foi acusado. O maior apóstolo da Bíblia, que escreveu mais livros e mais cartas, que plantou mais igrejas. Ele também foi perseguido por causa das ofertas que eles pediam. Mas ele vai escrever essa carta aqui como defesa. Essa é a defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós, verso 4 do capítulo 9 de 1 Coríntios, não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos de Jesus e a Pedro? Está falando de Tiago e de Judas. O que fazem os irmãos de Jesus e a Pedro? Olha o que está dizendo. Eles levam as suas esposas nas viagens. Só eles podem? Nós não temos esse direito? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve um exército à sua própria custa? Quem serve um exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei nos afirma claramente, pois está escrito na lei de Moisés, aqui ele está falando dos levitas, está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o cereal,
Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação à nossa causa? Ele está usando algo que acontecia no Velho Testamento, agora está jogando para nós, falando, peraí, está escrito lá por causa de nós, não só por causa deles, mas por causa de nós, não é por nossa causa? Evidentemente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas da semente, deve fazê-lo na esperança de participar dos seus resultados da colheita. Olha só o que Paulo vai dizer aqui, isso é muito forte, muito forte. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos algum dos vossos bens materiais? Olha o que o apóstolo Paulo, graças a Deus, Deus inspirou Paulo para escrever isso. Para muitos isso é um absurdo. Você está ensinando coisas espirituais e quer pedir coisas materiais? Isso é do demônio, isso é errado. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos algum dos vossos frutos, dos vossos bens materiais? É muito pedir isso? Se outros têm o direito de ser sustentado por vós, está falando para a igreja de Coríntios, por vós, seguramente não o temos nós em maior medida. Por que ele está falando em maior medida? Porque ele que abriu essas igrejas aqui. Não foi Pedro que veio para cá. Não foi Pedro que foi para Coríntios, foi ele. Então, dizendo, peraí, nós abrimos, vocês são selo do nosso apostolado. Se eles têm direito, nós não temos, claro que temos. Maior ainda, olha o verso 14, vai dizer assim: assim o Senhor também, está falando de Jesus, assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Aqueles que vivem para o Evangelho, vivam do Evangelho, amado. É para isso que os dízimos e ofertas é entregue na igreja, para mantimento, como no Antigo Testamento, para a casa de Deus. Por quê? Porque hoje aqui existem famílias que dependem disso. Jesus dependia disso. Eu não tenho vergonha. Se Jesus dependia, quem não sou eu para não depender? Eu vou dizer, eu não dependo? Não, dependo sim. Dependo. Os pastores dependem. O apóstolo Paulo está reivindicando o direito. Ele depende também. Peraí, os apóstolos tinham. Pedro, João, Judas tinha. Eu não tenho? Peraí, claro que eu tenho. Romanos 15, 27 vai estar escrito assim. Deixa eu ler lá para você. Romanos 15, 27. Tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Não estou forçando o texto, estou simplesmente lendo. Portanto, pareceu bem às igrejas de Macedônia e de Acácia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência. De fato, são devedores aos santos. Olha só, ele está falando da igreja de Macedônia que mandou para os pobres, né? Ah, mas não é os apóstolos, é para os pobres. Verdade, é para os apóstolos, é para os pobres. Mas olha o que vai dizer aqui, ó. Olha o que o apóstolo vai dizer aqui. Tiveram grande alegria nessa assistência. Tem gente que fica triste quando dá oferta, mas eles ficaram grande alegria. De fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Agora, os santos de Jerusalém não são os pobres de Jerusalém. Os santos de Jerusalém, incluindo ele, mas ele está tirando dele porque ele está colocando aqui Pedro, João, os outros apóstolos, os santos de Jerusalém, tirando os santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem, de novo, olha a palavra aqui, ó, devem, eu vou ler de novo essa palavra depois para você, em outro contexto, devem igualmente servir aos judeus com os seus bens materiais. Paulo está dizendo, peraí, os gentios hoje, eles recebem as bênçãos espirituais, eles devem, sem temor nenhum, eles devem igualmente servir aos judeus, os apóstolos, aos judeus, os santos de Jerusalém, com os seus bens materiais.
E aqui ele vai falar da viagem que ele está pretendendo ir à Espanha. E quem vai financiar essa viagem para a Espanha? A igreja. A igreja. Os gentios, eles receberam bênçãos espirituais pelos santos de Jerusalém. Eles devem compartilhar dos seus bens materiais com os judeus. Eles devem. Então Paulo aqui está reivindicando o direito dele. Porque é assim que o ministério, assim era no Antigo Testamento, assim é no Novo. Através das ofertas e dos dízimos, das ofertas e dos dízimos, no Antigo Testamento eles recebiam, eles viviam disso. No Novo, Jesus também, os apóstolos também. Gálatas 6:6, olha, vai dizer Gálatas 6:6. Vai anotando e vai lendo todo esse versículo que você está lendo aqui, Gálatas 6:6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar de tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Olha o que Paulo está dizendo. Todo aquele que é instruído na palavra de Deus deve, outra vez, igual ele falou para os de Jerusalém, devem compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. É forte, amados, mas é bíblico. Eu não concordo com isso, fica até com raiva, mas é bíblico, querido. Você pode ficar com raiva, mas é bíblico. E o apóstolo Paulo já passava por isso. 1 Timóteo 5:17. Gálatas 6:6, 1 Timóteo 5:17, vai estar escrito assim: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobros honorários, principalmente os que dedicam ao ministério da pregação e do ensino, porquanto afirma a Escritura: não amordace a boca do boi enquanto estiver debulhando, e o cereal, e ainda diz: digno é o trabalhador do seu salário. Tem pessoas que falam, não, são ladrões, são pessoas que estão aí cobrando para evangelizar, não deve cobrar para evangelizar. Quem disse que não? Olha o que o apóstolo está dizendo, aos presbíteros que administram bem a igreja, são dignos de dobros honorários. Está falando de recompensa, amado, está falando de pagar. O trabalhador é digno do seu trabalho. Aqueles que vivem para o evangelho, vivam do evangelho. O próprio Jesus, Paulo vai dizer isso, o próprio Jesus vai dizer, aqueles que vivem para o evangelho, vivam do evangelho. Por quê? Porque Jesus era sustentado pelas mulheres ricas. Jesus não trabalhava, ele não tinha uma empresa de marcenaria que todo final do mês ele ia lá buscar o dinheiro, não, para sustentar o ministério dele, as viagens dele e os discípulos que deixaram a sua casa. Não, eles eram financiado pelas mulheres ricas, Lucas 8, e ele ajudava essas 12 famílias. Jesus falou o que ele fazia. Estão vivendo para o evangelho? Deixaram os peixes, deixaram a barca, vocês vão ver do evangelho. Amém? Você lembra daquela mulher que derramou um dardo de óleo puro, um frasco de azeite puro, perfume? Judas vai dizer, olha, 300 denários, podia ajudar o pobre. Sempre aqueles que têm o espírito de Judas são ladrão, são egoísta e fingem ter piedade. Por que não dá para o pobre? Eu vou pegar o meu dízimo e vou dar para uma família pobre. Eu vou dar minha oferta, não vou dar para a igreja, vou dar para uma família pobre. Isso é o espírito de Judas. É o espírito de Robin Hood. Rouba do rei para dar para o pobre. Judas estava dizendo isso e João vai dizer, porque ele era ladrão. Quem tem espírito de Judas, quando sempre vai dizer, a oferta, não, eu vou dar para o pobre. Não vou dar para a igreja. Para que eu vou dar para a igreja? O pastor que trabalhe. É o que a palavra de Deus diz. Aquele que vive do evangelho, aquele que viva pro evangelho, viva do evangelho. Amém? Então esses são os textos bíblicos que demonstram que o próprio apóstolo já sofria essa persecução. Olha, 1 Coríntios 9 que nós lemos, esta é a minha defesa àqueles que me julgam. Nós não temos direito, só os apóstolos.
Eles viajam e levam as esposas dele. Só eu e Barnabé temos que ter um trabalho secular? Ele vai dizer, não, está errado isso aí. Aqueles que vivem para o Evangelho, viva do Evangelho. Então a sua oferta, a sua adoração e a sua honra ao Senhor no Novo Testamento é para mantimento e mantenimento da casa de Deus e daqueles que vivem na administração da palavra de Deus. Amém? Que você possa ter esse entendimento, que você, quando você trazer a sua honra para Deus, você possa honrá-lo de coração, sem estar pensando o que vão fazer com esse dinheiro. Quando você trazer a sua adoração a Deus, sua oferta, que o seu coração não fique como um coração de Judas. Por que não deu para os pobres? Faça de coração, porque é bíblico isso. Assim você vai estar cumprindo a palavra de Deus e vai estar debaixo de bênção e debaixo de multiplicação. Amém? Deus abençoe sua vida. Volte a ler esses textos que nós compartilhamos, Lucas 8, 1 Coríntios capítulo 9, lê todinho o 9, eu só li alguns versículos, lê todo o 9, Gálatas 6:6, lê lá Gálatas 6:6, você deve compartilhar tudo o que você tem de bom com aqueles que ensinam a palavra de Deus com você. Amém? 1 Timoteu 17, 5:17, lê lá, amados, tudo é bíblico. Deus abençoe sua vida.